Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre a equação dos gases ideais, chamada também de equação de Clapeyron, físico francês do século XIX. Gases ideais são gases que seguem essa equação. Que equação que é? É uma equação, né? Baseada no conceito seguinte, que o trabalho feito pelo gás é proporcional à temperatura nele. Então, P, quer dizer, a pressão do gás vezes volume igual, é proporcional ao quê? Número de moles, né? Quantos mais moles o gás, maior é a energia, maior é o trabalho sobre o gás. R é a constante de Clapeyron e T é a temperatura. Então o conceito dessa equação, ela quer dizer isso aí, que a energia é proporcional à temperatura no gás, o trabalho é proporcional à temperatura no gás, feito pelo gás. Então, P é a pressão, uma atmosfera, é 101.325 newton por metro quadrado. A pressão tem várias unidades, né? Ela é a força normal pela superfície. 1 newton por metro quadrado é 1 pascal no sistema internacional. Então você tem atmosfera e tem pascal, e são unidades de pressão. Tem outras unidades, né? Mas essas são as mais principais. Ver o volume do gás é medido o quê? As unidades mais comuns são 1 litro, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 litro, você imagina um cubo com 10 centímetros de cada lado. Imagina um cubo. Qual que é o volume desse cubo? 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados, vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Então 1 litro também é 1000 centímetros cúbicos. Né? Outra unidade interessante de volume, né? Centímetro cúbico. Ou metro cúbico, né? Sistema Internacional de Unidades. N é o número de mol. Um mol de gás ideal em condições normais de temperatura e pressão, geralmente é 0 graus centígrados e é 1 atmosfera. Volume molar normal. Todos os gases nessas condições, independente da característica do gás, pode ser hidrogênio, oxigênio, CO2, ele forma um volume de 22,4 litros. Vem lá da lei de Avogadro. Volumes iguais de gás na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Hipótese de Avogadro. Avogadro foi um físico italiano. N é o número de moles. Aí vem lá da química, né? Um mol é 6,02 vezes 10 em 3 moléculas, átomos e íons. Em uma massa atômica molecular expresso em gramas. Então, nós temos átomos e temos moléculas e elas têm uma massa atômica, um peso atômico. Né? No caso do elemento, peso atômico, e massa atômica no caso das moléculas. Então, é o seguinte, se você pega o peso atômico ou a massa atômica, expressa esse peso em gramas. Né? As unidades de massa atômica você expressa em gramas. Exemplo, ó, o carbono, a unidade de massa atômica do carbono é 12, uma unidade de massa atômica. Então você expressa 12 em gramas. Então fica aqui, 1 mol de carbono é 12 gramas, que contém 6,02 vezes 10 em 3 átomos. O carbono, ele tem formas alotrópicas, né? Carvão, grafite e diamante, e geralmente ele forma as cadeias imensas. E outro exemplo, a água, né? A famosa água. Qual que é a massa atômica da molécula da água? O hidrogênio é a unidade de massa atômica, 1 grama, 2 gramas que tem 2 moléculas, 2 vezes 1, 2. A unidade de massa atômica do oxigênio, 16 gramas. Então só tem uma molécula aqui, 16 mais 2, 18 gramas. 18 gramas de H2O tem 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 moléculas. Então é isso aí, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E o R?
R é a constante dos gases, Clapeyron, é famosa, R. Vamos ver aqui, ó, a unidade de R. Se você isolar o R aqui, fica PV sobre NT. P vezes V é a unidade de trabalho. Pressão vezes volume é unidade de trabalho, que é equivalente a força vezes distância. Então, aí você tem energia, né? Joule por mol por Kelvin. Então, a unidade, ó, unidade comum, né, do sistema internacional, 8,314 Joule mol vezes Kelvin. Por que Joule? Porque P vezes V é trabalho, é energia. T é a temperatura do gás, né? Só que escala de temperatura? Temos escala Celsius, Fahrenheit, Rémy, etc. Então os físicos, principalmente da termodinâmica, pegaram uma escala absoluta, Kelvin. E essa escala absoluta é a unidade Celsius mais 273,15. Então, zero graus centígrados é 273 Kelvin. Coloca zero aqui, ó, né? Kelvin, 273,15 Kelvin, a 0 graus centígrados. E repare naquela equação, PV igual a nRT. A energia do gás está relacionada com a energia cinética média lá. Então as moléculas estão se mexendo. Você vai diminuindo a temperatura, as moléculas diminuem a velocidade. Vai chegar um ponto, se você usar aquela equação PV igual a nRT, para 0 Kelvin, as moléculas estão paradas. O que é 0 Kelvin? É uma temperatura, para dar zero aqui, você coloca aqui menos 273,15 graus abaixo de zero. Então essa é a temperatura 0 Kelvin, que é a escala absoluta, que é a escala usada na termodinâmica, para evitar a confusão com várias outras unidades de temperatura. Então a menor temperatura absoluta é 0 Kelvin. Então um gás, você imagina, ele vai esfriando, 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 chega um momento que todas as moléculas teoricamente estariam paradas. Só que a mecânica quântica, devido aos fundamentos dela, devido aos conceitos dela, impede que o gás chegue a 0 Kelvin. Né? Porque o gás, quando vai abaixando muito a temperatura, ele começa a oscilar, vira um oscilador harmônico. E o oscilador harmônico em mecânica quântica, ele tem uma energia mínima, não zero. Então vem lá da mecânica quântica. E o princípio de incerteza de Heisenberg fala que você não consegue medir ao mesmo tempo a posição e o momento da partícula. Então, se ela estivesse parada, você mede a posição e o momento ao mesmo tempo. Contraria o princípio de incerteza de Heisenberg. Por isso que zero absoluto é impossível de chegar, segundo fundamentos da mecânica quântica. Na prática, os gases seguem essa lei, sobre certas condições, porque por isso que se chama gás ideal. Porque não é todas as condições dos gases, nem todos os gases que seguem essa lei de PV igual a nRT. Tem que ser rarefeito, quer dizer, densidade baixa e não muito frio. Então aí começa a destoar. Existem outras equações, equação de Van der Waals, para tentar adequar para os gases reais, né? Mas para o nosso conceito aqui é importante entender o gás ideal, essa equação PV igual a nRT. Outra coisa importante é o equivalente mecânico do calor. Os físicos lá da termodinâmica, no início, eles viram que a quantidade de calor realiza uma quantidade de trabalho. Então existe uma relação entre a quantidade de trabalho, né? Lembra, trabalho? De uma força constante com a mesma direção, é força vezes distância. A força constante paralela à distância, força vezes distância. É um trabalho, você puxar um corpo, etc. E o gás também, ele expandindo ou contraindo, ele faz trabalho. E aí descobriram que existe equivalente mecânico do calor. Uma caloria, quer dizer, a quantidade de calor, é 4,1868 joule, unidades lá de trabalho, de energia. Calor também é energia, caloria, né? Definida, você pega 1 grama de água,
no estado líquido e você faz uma variação de 1 grau centígrado. Então dá uma caloria, né? Aproximadamente entre 14,5 e 15,5 graus Celsius, né? Mas você pode admitir que é constante, né? Entre 0 graus Celsius até 99,9 graus Celsius. Aproximadamente constante. Então uma caloria é a quantidade de calor, né? Definida, principalmente quando se lida com água, né? Materiais, água principalmente. E essa relação é importante. Uma caloria é igual a 4,1868 joules de trabalho. Então por isso que chama equivalente mecânico do calor. PV é relacionado ao trabalho e energia. Ó, a variação do trabalho é a pressão vezes ΔV. Ou pressão, se a pressão é constante, fica pressão, volume final menos volume inicial. Mesma coisa no trabalho, se a força é variável, entra uma integral. Aqui também é uma coisa, vai entrar uma integral. Mas como a pressão aqui é constante, fica pressão vezes volume final vezes volume inicial. Em termodinâmica, é interessante a gente ver, imaginar sempre isso aqui, ó. Um cilindro cheio de gás, está vendo aqui? Ele tem uma energia interna U. O que é energia interna? Está relacionado com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna do gás. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna do gás. E a temperatura é relacionada com a média da energia cinética das moléculas. A temperatura é relacionada com a energia cinética média das moléculas ou dos átomos aqui, do gás. Então você imagina um cilindro cheio de gás, aí você injeta calor aqui. Ele esquenta, levanta o cilindro e realiza um trabalho, né? Esse cilindro tem uma massa. Ou ao contrário, você também pode fazer uma pressão aqui, ó. Esse cilindro tem uma área aqui, força sobre superfície, a definição força normal, pressão. Aí o gás diminuiu ou contraiu ΔV, um volume. Então o que é o trabalho sobre o gás? Pressão vezes ΔV. Quer dizer, você pode fazer trabalho injetando calor, ou trabalho externo apertando aqui o cilindro. Aqui tem o volume do gás, aqui tem a temperatura, então aqui, o gás ele pode ceder calor ao ambiente, ele pode receber calor do ambiente. Ele pode sofrer trabalho externo, pressão externa, ou ele mesmo fazer um trabalho externo. Então esse cilindro aqui você vai entender, inclusive o primeiro princípio da termodinâmica. Com um cilindro aqui, fica fácil você entender a equação. Na termodinâmica, o gráfico, pressão por volume do gás. Então, em termodinâmica é comum construir esse tipo de gráfico, pressão por volume. Ó, repare aqui, você tem um volume V1 do gás aqui com a pressão 1. Aí você vai diminuindo a pressão e o volume aumentou para V2. O trabalho aqui é positivo, porque o volume aumentou. ΔV é positivo. Aqui você tem outro gás aqui em verde, aqui, ó. Sai com o volume V3, ele foi comprimindo, foi para V2, um volume menor. E a pressão aqui também foi menor. Olha lá, P3 é maior que P2. P1 aqui também é maior que P2. Aqui é negativo. Trabalho feito pelo gás. É importante ter esses conceitos, ó. Trabalho feito pelo gás e trabalho sobre o gás. Aí dá diferença de sinal. Então aqui é o trabalho feito pelo gás. É positivo porque o ΔV é positivo e negativo porque o ΔV é negativo. Ó, pressão vezes volume. Aqui nesse caso é para pressão constante. Aqui a pressão é variável, é uma curva. Tá vendo? É variável, uma curva. Não é uma pressão constante. Se fosse uma pressão constante, imagina assim. Usa essa equação. V3 menos V1, aqui ó, P3 aqui. Porque a área é um retângulo. Trabalho, como é integral, é igual à área. Então o trabalho, mesma coisa no trabalho lá de força variável, é calculado sobre força vezes distância. É uma área, e a área você calcula por integral. O conceito de integral é a somatória infinita dessas arinhas aqui, ó, pequenas áreas.
dV, se for uma somatória infinita, aí você tem a área absoluta lá, o total da área. Então, conceito de integral. É convencionado que o corpo, o gás, se recebe calor, o calor que ele recebe é positivo. Se ele perde calor, é negativo. E o trabalho depende se é feito pelo gás ou é sobre o gás. Pelo gás, a área, o trabalho é integral. Ó. O volume inicial pelo volume final, P dV. P, como P varia em função de V. Se P é constante, você tira para fora da integral. Aí vem aquela equação lá. Agora, P vezes delta V. Delta tal é P constante vezes delta V. Se o P varia em função do V, lá uma curva, como a gente vê, aí tem que usar a integral. Aí você tem que resolver a integral para achar o trabalho feito pelo gás. E é interessante, ó, o trabalho depende do caminho. Aqui, ó. Ele foi daqui para cá, positivo. Daqui para cá, negativo. Ele pode ir daqui para lá, positivo. De lá para cá, negativo. Então, depende do caminho. O trabalho é um conceito que depende do caminho. Ó, conclusão. Vimos a equação dos gases ideais. O próximo vídeo, veremos as transformações termodinâmicas dos gases ideais. Isso fica para o próximo vídeo. Vamos ver como os gases, usando essa forma de trabalho integral, em alguns casos simples, a gente resolve o trabalho nesse gráfico, P em função de V. Transformações termodinâmicas, tá bom? Fica para o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!